da casa, como pais, como autoridade, se nós estamos dizendo que é devido uma obediência às autoridades, como os filhos podem facilitar a atuação dos pais? E a resposta é muito simples: através da obediência ou submissão. É requerido de cada filho, nesse papel que está se desenvolvendo, de obediência. Mas será que vale a pena obedecer os nossos pais? Talvez essa seja a pergunta que se faça. Será que vale a pena, de fato, obedecer os nossos pais? Mesmo quando não achamos justo, porque a questão que pega muito nas nossas relações é isso. Será que meu pai está certo? Será que é justo o que ele está falando ou o que ele está fazendo, para que eu então possa obedecê-lo? Será que somos recompensados quando obedecemos? Quando não devemos desobedecer? Ou quando não devemos obedecer? Existe algum momento em que não devemos obedecer os nossos pais? Eu acredito que este texto pode nos ajudar a responder essas perguntas. E diante então desses questionamentos tão importantes, entendo ser relevante nessa noite nós conhecermos os princípios bíblicos sobre esse tema. Vamos então, olhando para o texto, tentar extrair alguns princípios que possam nos ajudar quando a questão é obediência dos filhos em relação aos seus pais. E o primeiro deles, nesse texto, é que todos devem sujeitar-se às autoridades. Todos nós, sem exceção, estamos debaixo de alguma autoridade. Pensando no caso da família, todos nós ocupamos um lugar. Temos aqui investido nosso tempo a cada domingo, falando da responsabilidade e do papel que o marido desenvolve, que a esposa deve desenvolver, que o mais idoso desenvolve, qual é o papel dos demais para com essas pessoas. E hoje estamos pensando nos filhos em relação aos seus pais. Cada um tem um papel na família. E a Bíblia descreve de uma maneira muito clara esses papéis que nós temos que desenvolver na nossa família. Ou seja, cada um de nós temos um lugar. Assim como no time de futebol. Não é? Se você já reparar, cada um no time de futebol tem um lugar de atuação. Se nós falarmos, por exemplo, do Ronaldo, que está aí no auge, né? Ele tem o seu papel de atuação. Vocês ainda não viram o Ronaldo jogar no gol, é isso? Ele é da linha de ataque, o papel dele é fazer gols, né? Dando tranco nas pessoas, dando jogo perigoso, coisa parecida. O papel do Ronaldo é estar lá na frente e fazendo gol. Como também os de defesa raramente vão estar fazendo um gol, não é? Um ou outro que se destaca, mas, de modo geral, eles estão na retaguarda, impedindo que o adversário faça gol no seu time. Portanto, cada um recebe o seu papel dentro do time. O técnico dá as orientações para que cada um possa atuar dentro do seu papel. Assim então como no futebol, também na família é a mesma coisa. Então nessa época da vida de você, filho, você tem um papel. Qual é o seu papel na família? Papel de filho. E como tal, a Bíblia é muito clara quando ela diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Chegará um dia em que você será pai ou mãe, e aí o seu papel já será um outro. Mas nesta condição de filho, a palavra é muito clara quando diz: vós filhos, sede obediente aos vossos pais. Você é importante, sem dúvida nenhuma. A sua opinião deve ser ouvida, porque também alguns pais entendem que o filho, por ser filho, não tem direito de falar, não tem direito de colocar a sua opinião, não tem direito de dar a sua impressão sobre determinado caso. E não é bem assim. Os filhos também têm um papel de atuação no lar.
E eles devem sim ser ouvidos, mas numa hora de decisão, a sua postura, filho, é uma postura de submissão. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais. Os pais podem até ouvi-lo e acatar a sua opinião como sendo algo importante para a família. O pai pode até exercer determinada questão a partir da sua ideia, a partir da sua fala. Mas não podemos inverter as ordens, entendendo que Deus colocou os pais num papel de decisão e os filhos num papel de submissão. Não pensem vocês que os pais estão aí numa zona de conforto. Não pensem vocês que os pais estão numa posição confortável por estar nessa posição de aqueles que tomam as decisões. A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, sobre nós, pais, requer uma cobrança bem maior. Com certeza, Deus há de cobrar de nós a administração que estamos desenvolvendo em relação aos nossos filhos. Quando um casal vem à frente apresentar o bebê, apresentar o filho, somos muito claros quando falamos nesse papel, nessa responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos, na condução dos filhos. Porque Deus há de cobrar de nós o nosso papel, a nossa posição. Se a nossa posição é linha de frente, então nós temos que atuar como tal. O autor de Hebreus, por exemplo, nos exorta a obedecer os líderes e submeter-se às autoridades ou à autoridade deles, lá em Hebreus 13:17. O autor nos exorta a obedecer os nossos líderes e nos submetermos à autoridade deles. E ele continua dizendo: pois eles cuidam de nós como quem deve prestar contas. Como quem deve prestar contas. Entendo que podemos aplicar isso também aos pais. Os pais também deverão prestar contas a Deus da maneira como têm educado e administrado os seus filhos. Todos nós, sem exceção, estamos debaixo de alguma autoridade. Sendo assim, nós podemos afirmar que na família os filhos devem obedecer os seus pais e os pais a Deus. Isso é bom que se diga. Os filhos devem obedecer os pais, mas os pais devem obedecer a Deus. Como é salutar para os filhos quando vemos pais que se submetem às orientações de Deus, buscam em Deus as informações necessárias para que possam conduzir a sua família. No mundo de hoje, mais do que nunca, como nós precisamos receber de Deus sabedoria, como nós precisamos buscar em Deus o que fazer, porque às vezes nos deparamos com situações difíceis. Como lidar com certas situações na relação com os nossos filhos, sem perder a amizade deles, sem perder a confiança deles, sem nos sentirmos traídos, talvez por medo, porque muitos filhos têm medo dos seus pais, e muitas vezes se escondem dos seus pais, e os pais dizem: ah, meu filho é um anjo, né? Meu filho é uma doçura, meu filho é espetáculo, puxou o pai, puxou a mãe, mas aquele filho, né, quando está ausente dos seus pais, é uma pessoa totalmente irreconhecível, porque pelo medo ele acaba fazendo coisas diante do pai que nas costas agem diferente. Por isso é importante que os filhos entendam que devem obedecer os seus pais, que os pais entendam que devem submissão a Deus, mas todos nós devemos nos sujeitar às autoridades. Outro princípio que eu quero compartilhar com vocês através desse texto é que não há autoridade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Os que exercem autoridade o fazem, pois assim Deus o quis. Deus permitiu que assim fosse.
Se nós pais então exercemos alguma autoridade